Olá, irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Oliveira, para quem não me conhece, eu sou missionário da Jocum Jovens com Missão, sou diretor da Jocum aqui em Foz do Iguaçu, sou membro da Igreja Metodista Central aqui de Foz, e nesses dias nós da Igreja Metodista Central de Foz estamos com uma série de exposição da palavra sobre o temor do Senhor. E no último domingo nós falamos um pouco sobre o fluir da mente de Cristo como sendo a chave, do temor do Senhor. O temor do Senhor é o fluir da mente de Cristo em nós. Eu queria compartilhar um pouco do que foi essa mensagem no domingo passado, para que você possa nesses dias de descanso, nesses dias na sua casa, que você possa refletir um pouco sobre essa mensagem, baseada então lá no texto de Eclesiastes, capítulo de número 12. Então, se você tem a sua Bíblia aí, gostaria de acompanhar a leitura desse texto. Eclesiastes, capítulo de número 12, é um texto muito conhecido, capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o escritor do livro de Eclesiastes, possivelmente o grande rei Salomão, o grande sábio, ele faz uma série de considerações sobre a vaidade. Ele fala muito sobre sabedoria no livro de Provérbios. Ele também vai falar bastante sobre o temor do Senhor dentro do livro de Provérbios. E ele escreve alguns livros, faz uma série de considerações de um homem muito sábio, talvez aí o homem mais sábio, um dos homens mais sábios que já caminhou por essa terra. Então ele faz uma série de exposição falando sobre sabedoria, dando conselhos, provérbios, falando sobre o temor do Senhor, sobre sabedoria. E no final da sua exposição no livro de Eclesiastes, possivelmente quando ele já está velho, já está de idade, ele então diz o seguinte: de tudo que você tem ouvido até aqui, a suma, ou seja, a mais importante, a coisa mais importante que você tem ouvido até aqui teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Ele diz aí no versículo 3, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isso é o dever de todo o homem. Muitas vezes nós temos a dificuldade de entender um pouquinho o que é esse temor do Senhor, que é a coisa mais importante para as nossas vidas. O grande Salomão está dizendo que a coisa mais importante da vida do homem é temer a Deus. E nós temos a dificuldade de viver essa coisa que é tão importante, esse algo que é tão importante na vida do ser humano, porque a gente tem dificuldade de associar esse termo, temor. Até porque na nossa língua, no nosso idioma, no português e também em outros idiomas, como no inglês, no espanhol, outros idiomas, a palavra temor, ela tem alguns significados. A mesma palavra temor tem vários significados, como outras palavras do português. Se você prestar atenção, o português tem várias palavras que têm vários significados, como por exemplo, ponto. O que significa a palavra ponto? Pode ser ponto de ônibus, ponto de vista, ponto de exclamação, ponto final, ponto de costura. Então é uma palavra que tem vários significados. E a palavra temor também é uma dessas palavras que no português tem vários significados. Mas quando a gente olha a palavra no original, que foi escrito no hebraico, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, a gente vai ver que a palavra temor, que foi traduzida para temor, são duas palavras diferentes. Primeiro a gente vai ver o termo que várias vezes é usado na Bíblia Sagrada, alguns dizem aí 366 vezes, Deus dizendo não temas. Essa palavra não temas, esse temor de não temas, no hebraico é a palavra Yahé.
que significa medo, pavor, né? Então esse termo temor, que é traduzido para não temas, então essa palavra de medo, pavor, diferente daquilo da palavra quando a gente está falando sobre o temor do Senhor. Quando nós falamos do temor do Senhor, temer a Deus, como por exemplo o livro de Eclesiastes, aqui esse texto que nós lemos, que a coisa mais importante é temer a Deus, essa palavra temer não é a palavra Yahé, que significa medo, mas é a palavra Irá, que significa reverência e rendição a alguém ou a Deus. Então são duas palavras diferentes que foram traduzidas para temor. A palavra Yahé e a palavra Irá. Uma significa rendição e reverência e a outra significa medo. Uma dessas palavras, que é a palavra medo, né, a palavra Yahé, é uma palavra quando nós falamos sobre algo que nós não conhecemos. Tudo que nós temos medo, quando nós falamos de medo, nós estamos falando de algo que nós não conhecemos, ou de algo que nós conhecemos e sabemos que isso pode nos causar algum tipo de mal, algum tipo de dano, algum tipo de sofrimento, e por isso a gente tem medo. Já a palavra Irá, que significa rendição ou reverência, ela fala sobre aquilo que nós conhecemos, porque ninguém se rende ou ninguém tem reverência àquilo que não conhece. Então, a palavra medo fala-se daquilo que não conhecemos, e a palavra reverência, a palavra Irá, reverência e rendição, nós estamos falando de algo que nós conhecemos. Então aqui nós estamos dizendo que o princípio do temor do Senhor é conhecer a Deus. Entendeu isso? Que para eu temer a Deus, esse algo que Salomão diz que é a coisa mais importante para o homem, antes que eu possa temer a Deus, eu preciso conhecê-lo. Se eu não conheço Deus, eu não vou ter essa reverência, essa rendição, esse temor. Pelo contrário, se eu não conheço Deus, o meu relacionamento com Ele vai ser pautado apenas no medo. E quantos de nós, você pode ser sincero aí no seu pensamento, na sua meditação, na reflexão que você está fazendo, quantas vezes o nosso relacionamento com Deus é pautado não por um coração quebrantado a Deus, por uma rendição a Deus, mas o relacionamento é pautado pelo medo daquilo que Deus pode fazer. Como por exemplo, eu preciso orar porque senão Deus vai me castigar. Eu preciso fazer o que é certo porque senão Deus vai trazer uma maldição sobre a minha vida. Eu preciso ser generoso porque senão Deus vai romper com as minhas finanças. Então são coisas que a gente faz com medo do resultado que isso pode causar, ou seja, eu faço porque eu tenho medo de Deus. E eu gosto sempre de usar essa ilustração. Quando eu e meus irmãos nós éramos pequenos, meu pai sempre falava pra gente que não era pra gente jogar futebol no quintal de casa, era um quintal com bastante terra, e ele falava para não jogar bola ali porque ia entrar terra para dentro de casa, ia empoeirar as coisas, e a gente não fazia isso enquanto meu pai estivesse em casa. Mas era só o prazo do meu pai sair para fazer alguma coisa na rua, ir para o trabalho, e a gente ia jogar bola no quintal de casa. O que significa isso? Que a gente só não jogava bola no quintal de casa porque nós tínhamos medo daquilo que o nosso pai podia fazer. Ou uma surra, ou um castigo, ou um sermão, que por sinal era um baita de um sermão, um mega de um sermão. Então a gente tinha medo daquilo que ele poderia fazer. E não um respeito, não uma reverência, uma consideração de respeito por quem ele era. Hoje, por exemplo, eu já sou casado, já moro fora da casa dos meus pais já há bastante tempo, e ainda assim, de vez em quando eu vou fazer alguma coisa e eu peço conselho para o meu pai, e de vez em quando meu pai fala: olha, meu filho, eu acho que não seria interessante você fazer isso. E eu costumo considerar essa palavra no meu coração. As palavras do meu pai eu costumo considerar no meu coração. Não porque eu tenho medo dele,
Porque vejamos, eu já não moro mais no mesmo teto que ele, debaixo do mesmo teto que ele. Eu já não tenho obrigação de ouvir o sermão dele longo. Uma surra do meu pai não faria tanto efeito, já que ele já é um idoso e, graças a Deus, eu tenho aqui os meus 30 anos. Então, o considerar as palavras do meu pai no meu coração não é porque eu tenho medo daquilo que ele pode fazer, mas sim por saber quem ele é e o que ele significa para mim. Eu sei que ele é um exemplo de experiência, eu sei que ele é um exemplo de honestidade, de trabalho, de um homem de caráter. Então, por isso eu considero no meu coração as palavras do meu pai. Porque eu o conheço, eu sei quem ele é. Ele é um exemplo, ele é um padrão para mim. E quando eu penso no meu relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com Deus como igreja, eu fico pensando que, e isso por conversar com várias pessoas, e várias pessoas afirmam que tem 15, 20, 30 anos na fé cristã, mas ainda se relaciona com Deus por medo daquilo que ele pode fazer. Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo de receber uma maldição. Mas essa mesma pessoa tem a dificuldade de ouvir a voz de Deus, tem dificuldade de saber quem é Deus. E por isso, porque o relacionamento está sendo pautado no medo e não no conhecer a Deus, e sendo assim ter uma vida de rendição e consideração a Deus. E você? Eu tenho outras coisas para falar, mas eu quero deixar essa pergunta, essa reflexão para nós. E você, o seu relacionamento com Deus tem sido pautado no medo ou num coração quebrantado a Deus por saber quem Ele é? Um Deus soberano, um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que é exemplo em todas as suas facetas: amor, justiça, misericórdia, perdão, fidelidade. Por onde você tem caminhado com Deus? Por onde você tem se baseado? A sua fé em Deus está fundamentada em quê? No medo ou pelo fato de conhecer a Deus e ter uma vida entregue, uma vida de extrema adoração a Deus? Por onde você tem caminhado com Deus? Eu gosto muito da frase do Fernandinho, cantor Fernandinho, que diz que Deus, se eu te adorar por causa do céu, exclua-me do céu. Se eu te adorar por medo do inferno, lança-me no inferno. Mas se eu te adorar por quem tu és, não escondas de mim a tua face. E é exatamente isso que nós devemos ter no nosso coração, na nossa mente. É por aí que deve caminhar a nossa fé. Não por aquilo que Deus pode nos dar, e não por medo daquilo que Deus pode fazer conosco, mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser simplesmente por quem Ele é. E isso é o temor do Senhor. Por isso o temor do Senhor é a coisa mais importante para a vida do homem. Porque primeiro, eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, e por eu saber quem Ele é, eu vou seguir o padrão do caráter dEle. Eu vou ser fiel porque Ele é fiel. Eu vou ter um coração perdoador porque Ele é um Deus perdoador. Eu vou ter um coração amoroso porque Ele é amor. Então eu vou ser porque Ele é. E não eu vou fazer porque senão eu vou ser castigado. Então o temor do Senhor tem essa primeira linha que nós precisamos pensar, a questão do medo e da rendição. É por isso que o texto bíblico vai dizer que devemos ser santos, porque Ele é santo, mas excluindo aqui a ideia de fazer porque eu tenho medo. Eu já escutei várias vezes pessoas dizerem o seguinte: eu não faço determinada coisa porque a minha religião não permite. Não, nós não devemos caminhar por isso. Nós não devemos caminhar nessa direção. Eu não faço porque o caráter de Deus diz algo diferente sobre isso. Mas para eu afirmar isso, eu tenho que conhecer Ele e ter convicção daquilo que Ele é. Então, se você usa
o determinado tipo de roupa, não faça isso porque a sua religião te impõe isso. Faça isso porque talvez Deus, sendo soberano e você olhando para Ele, você se sente confortável em usar determinado tipo de roupa. Então veja, não devemos caminhar em santidade e um padrão moral por medo, porque senão a gente está falando aqui de falso moralismo. Mas caminhe em um padrão moral que é o próprio Deus, pela satisfação de ter um relacionamento com Deus. Lá no livro de Oséias, Deus vai dizer que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Mas preste bastante atenção nesse texto, olha lá depois, examine as escrituras, você vai ver que Deus não está falando que o povo está padecendo por falta de conhecimento de coisas dessa vida, mas é de conhecimento sobre Ele. Porque Ele vai dizer que tudo que está existindo na terra é violência, morte e falta de conhecimento sobre Deus. Então, muitas pessoas perecem no seu relacionamento com Deus porque não conhecem Deus. Então, o mundo está perecendo, o mundo está de luto porque não conhece Deus. Porque a partir do momento que nós conhecemos Deus, nós vamos seguir quem Ele é. E seguindo quem Ele é, isso vai se refletir no meu relacionamento com o próximo. Por exemplo, porque eu devo amar? Eu devo amar não porque isso é uma obrigação da minha religião. Eu devo amar porque o meu Deus, o qual eu conheço e tenho um coração rendido, é amor. Então eu sigo um Deus que é amor e por isso eu amo o meu próximo. Então veja que é uma corrente. E se essa corrente fosse seguida por todos os homens, o mundo estaria muito diferente do que está hoje. Por quê? Porque o princípio do temor do Senhor é conhecer a Deus. Então, o temor do Senhor fala de uma postura de alguém que conhece tanto Deus, está tão diante de Deus, que ele se sente constrangido pelo pecado. Porque o Deus o qual eu sirvo e o Espírito Santo que em mim habita me constrange a respeito dos meus pecados. Deus tem nos dado desse Espírito, um Espírito que é santo. Veja que santo não é o sobrenome do Espírito, mas é a qualidade desse Espírito. Então, se você se diz ter o Espírito Santo, a primeira coisa que você precisa ter é a santidade desse Espírito, e não os dons desse Espírito. Os dons ele vai derramar depois para a edificação da igreja. Mas a evidência de que eu tenho o Espírito Santo é ter uma vida de santidade. E ter esse Espírito em mim, que é santo, vai sempre me constranger nas minhas práticas pecaminosas. Eu gostaria de ler um outro texto com você aqui, que está lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 8. A Salomão ainda falando sobre o temor do Senhor. Ele vai deixar bem claro o seguinte, que o temor do Senhor, capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então veja que o temor do Senhor é o fluir do Espírito Santo na minha vida, a ponto de eu começar a odiar o mal. Então, o temor do Senhor é o fluir da mente de Cristo que vem por meio do Espírito Santo, e a partir daí eu começo a odiar o mal. Gente, deixa eu falar algo para você. Opa, caiu aqui um pouquinho, mas vamos lá. Deixa eu dizer algo para você. Muitos de nós, na nossa caminhada com Deus, a gente começa a se acostumar tanto com alguns tipos de pecado nas nossas vidas, e começa a ter pecados de estimação, começa a cortejar o pecado. Normalmente a gente costuma expulsar das nossas vidas aqueles pecados que são grandes, grosseiros, que são aparentes, mas alguns tipos de pecado que está ali escondidinho, a gente costuma manter eles e ficar sempre cortejando. Pega o celular, não,
eu não vou assistir determinado tipo de vídeo, mas eu assisto o vídeo que parece com aquele outro vídeo e acaba que o meu coração é alimentado com aquele pecado, ou eu alimento aquele pecado. Deixa eu dizer algo para você que está me assistindo, é uma palavra para nós nesses dias. É tempo de abandonarmos o pecado. É tempo de abandonarmos as práticas pecaminosas de dentro do nosso coração. E isso só se dá por meio do Espírito Santo que habita em nós, porque é Ele que nos convence do nosso pecado e é Ele que nos constrange das práticas pecaminosas que nós temos. É Ele que mostra quando nós estamos na mentira, na imoralidade, na inveja, no orgulho, na autossuficiência. É esse Espírito Santo que atua dentro de nós, que nos aponta os erros e os pecados que ainda tem nas nossas vidas. E veja que Ele traz esse temor do Senhor para os nossos corações, e o temor do Senhor consiste em odiar o mal, odiar o mau caminho. O grande problema é que nós não estamos nesses dias odiando o mau caminho. Nós queremos viver com o Espírito Santo em determinadas horas da nossa vida, mas outras horas da nossa vida nós queremos viver com esses maus caminhos porque de alguma forma nos gera algum tipo de prazer. Meu irmão e minha irmã, abandone as práticas de prazeres da carne. O temor do Senhor, o Espírito Santo que veio habitar em nós, veio para nos constranger a respeito do nosso pecado. Por isso o temor do Senhor é o fluir da mente de Cristo no meu coração, o fluir da mente de Cristo na minha mente. E a partir de agora, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu me prostituía, não me prostituo mais. Se fornicava, não vou fornicar mais. Porque há uma mudança e isso significa conversão. E isso significa conversão. É muito fácil ir lá na igreja, levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. E eu não estou dizendo que isso é errado. Talvez isso seja um marco na sua vida, mas é muito fácil ir lá na frente da igreja no domingo, levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Mas esse aceito Jesus tem que vir como consequência a transformação de caráter. A transformação de caráter. O temor do Senhor é ter uma transformação de caráter. Veja, e é uma transformação de caráter não porque a minha religião está me impondo isso, mas é uma transformação de caráter porque eu conheci um Deus que o caráter dele é santo. Então a conversão é: o Espírito Santo me convence do meu pecado, eu começo a conhecer Deus e eu começo a ser mais parecido com Cristo. Não é a sua igreja te determinar quem você precisa ser, o seu tipo de comportamento. É o próprio Deus que vai fazer isso. É ineficaz qualquer homem falar para alguém, tentar convencer alguém de que ele precisa mudar o seu estilo de comportamento. Talvez isso aconteça por manipulação ou por muito falar e quando a gente repete muito a mesma coisa, isso fica incutido na nossa mente, mas só vai de fato ser eficaz quando o Espírito Santo falar no teu coração. E se hoje o Espírito Santo está falando no teu coração que você precisa abandonar determinados tipos de prática, faça isso, porque Ele está te apontando a um Deus que tem um caráter que é santo 100%. Ou seja, o temor do Senhor. Agora eu tinha uma mente mundana, eu tinha mentalidade mundana, eu pensava como o mundo pensa, mas a partir de agora eu penso como Deus pensa. Eu penso conforme a Bíblia. Eu começo a ter uma mentalidade bíblica do mundo, a respeito do mundo, a respeito de mim, a respeito de Deus, a respeito de tudo. Eu começo a ter uma mentalidade bíblica. Gente, tem vários temas atuais que a própria igreja, se for entrar numa roda de conversa, vai gerar algumas discussões que nós deveríamos ser unânimes.
Porque a Bíblia é unânime, a Bíblia é a verdade absoluta, a mente de Cristo é a verdade absoluta. E por que nós estamos vivendo um relativismo hoje? Será que Cristo é relativo? Será que as ideias de Cristo são relativas? Ou somos nós que estamos relativizando tudo? Não! A verdade de Cristo é uma verdade absoluta. Logo, nós como igreja deveríamos ser unânimes em determinados temas, como por exemplo assassinato, como por exemplo pedofilia, aborto, homossexualidade, adultério. Sobre vários temas, nós como igreja nós precisaríamos ser unânimes, porque a Bíblia é unânime, porque Cristo é absoluto. Então nós devemos parar de ficar filosofando e relativizando as coisas. Há um padrão a ser seguido, e esse padrão é a mente de Cristo. Ele é a nossa causa primária. Você não é fruto do meio que você vive. A sua mente não pode ser resultado da faculdade que você estuda. A sua mente não pode ser resultado da família que você foi criado. A sua mente tem que ser resultado da sua causa primária. E a sua causa primária não é o seu meio ambiente. A sua causa primária é o Deus que te formou. Porque Ele é o primeiro ser moral. Ele é o primeiro ser moral. E por isso nós devemos ter crenças e práticas morais, porque Ele é santo. Sabe, gente, eu quero frisar isso, porque muitas vezes a gente está caminhando em alguns comportamentos só porque a igreja determina, ou só porque a religião determina. Isso é muito fútil. Isso é muito fútil. Você não deve ser, não deve fazer porque alguém está te impondo isso. Mas você deve ser e fazer pelo simples fato de conhecer Deus. Pelo simples fato de estar perto de Deus, de caminhar com Deus. Lá no livro de Gênesis, a breve história de Enoque vai nos mostrar essa história de um homem que mudou todo o cenário de uma genealogia. Enquanto a genealogia falava que e fulano viveu tantos anos e gerou filhos e filhas e morreu, vários homens aparecem na genealogia com essa construção. Já Enoque vai dizer que ele viveu tantos anos e andou com Deus, e ele andou tanto com Deus que ele já não era. Ele já não era o quê? Ele já não era para ele já não era dele, ele já não era da mentalidade dele, e por isso Deus o tomou para si. Sabe, a gente precisa adotar em nós um estilo de vida enoquiano, se é que isso existe. Essa palavra nem existe, eu costumo usar ela, mas o que seria uma mentalidade enoquiana? Uma mentalidade de desejo diário, contínuo de andar com Deus. Porque eu ando com Deus, eu conheço Deus, e eu vou ser transformado por Deus, e eu vou pensar como Cristo. Porque o nosso padrão é o próprio Cristo. E isso é o temor do Senhor. É eu não fazer coisas só porque eu estou na igreja. Eu não devo trair a minha esposa só porque eu estou traindo a minha esposa. Eu não devo trair a minha esposa porque primeiro eu vou estar traindo Deus. Eu não devo mentir só porque eu vou estar mentindo para alguém. Eu não devo mentir porque primeiro eu vou estar mentindo para Deus, para um caráter que é completamente verdade. Eu queria deixar muito essas reflexões para nós. Eu acho que tem muita coisa aqui, muita informação nessa mensagem para a gente parar, analisar e refletir, pensar nesses dias. E sabe, eu tenho visto nos últimos dias uma geração, eu ando em várias denominações, eu prego em várias igrejas, da mesma hora que eu estou pregando na Quadrangular, eu estou pregando na Batista, Assembleia, Metodista, então eu tenho andado por várias igrejas e eu tenho visto uma geração com muita informação, muita, mas muita informação.
Talvez essa é a geração que tenha maiores informações sobre tudo. Informação sobre física quântica, informação sobre história, informação sobre saúde, informação sobre muita coisa, inclusive informação sobre Deus. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Deus tem nos chamado a uma vida não de ter informações sobre Ele, mas uma vida de caminhar com Ele e conhecer as profundezas da intimidade com Deus, as profundezas da mente do Senhor. Isso é ter intimidade com o Senhor. Lá no grande dia, muitos vão chegar para Jesus e vai dizer: Jesus, mas eu preguei, eu arrastei multidões, eu fiz. E Jesus vai dizer: mas infelizmente eu não te conheci. Infelizmente não houve intimidade. E essa é a parte principal da vida cristã. Salomão está dizendo: a coisa mais importante é ter vida com Deus, ter uma caminhada com Deus, porque é Ele que vai nos mostrar a verdade e um estilo de vida compatível com o caráter dele. Por isso é a coisa mais importante, vida com Deus. Eu gosto sempre de frisar aquela passagem onde Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta está desesperada fazendo coisas para agradar a Deus, enquanto Maria está sentada aos pés de Jesus. E Marta fica apreensiva, Marta fica chateada e olha para Jesus e fala: Jesus, você não se importa? Eu estou aqui fazendo tantas coisas e Maria está aí sentada. E Jesus vai lá e responde: Marta, Marta, você anda agitada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária.